Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa aula 2, aula sobre métodos para análise de circuito. Então, nesta aula a gente vai ver algumas formas que a gente tem de resolver circuitos, tanto do tipo circuito série como circuito do tipo paralelo. Então, a primeira forma de resolução que a gente vai analisar vai ser a forma denominada lei de Kirchhoff das tensões ou das malhas. Então, essa lei de Kirchhoff das tensões, ela relaciona o somatório de queda de tensões em componentes elétricos de um circuito ao percorrer-se uma malha fechada. Então, nessa primeira figura, a gente tem a ilustração da associação de uma fonte de tensão com 3 resistências. Então, se você observar nessa associação, a gente tem a denominada conexão em série, em que um terminal de um componente compartilha o terminal de outro componente em termos de conexão em comum. Então, nesse tipo de conexão, apenas um dos terminais do componente é compartilhado com o outro. Então, se você verificar a nossa fonte de tensão, um terminal ela compartilha com o terminal da resistor R1 e o outro terminal, que é o terminal negativo, ela compartilha com o resistor R3. Então, nessa conexão, o que a gente pode concluir é que nesse tipo de conexão a nossa corrente ela vai ser a mesma em todos os nossos componentes do circuito. Então, se a gente observar a nossa fonte de tensão, resistência R1, R2 e R3 vai compartilhar a mesma corrente, certo? Então, é importante vocês frisarem que na associação em série todos os componentes vão compartilhar a mesma corrente. Então, dessa forma, o que vai estabelecer para mim a regra das malhas? Então, ela vai estabelecer, conforme está definido aí no slide para vocês, que a soma algébrica dessas variações de potencial encontradas ao percorrer uma malha fechada, ela vai ser sempre igual a zero. Então, o que seria percorrer uma malha fechada? Então, primeiro, para uma malha ela ser fechada, a gente tem que garantir que ao percorrer todos os componentes do nosso circuito, a gente sai de um ponto, por exemplo, o ponto B, ilustrado aí na primeira figura, e a gente, ao percorrer todos esses componentes, a gente tem que retornar para esse ponto B. Então, isso seria uma malha fechada no meu circuito. Eu saio de um ponto e volto para esse mesmo ponto, percorrendo aí componentes elétricos do nosso circuito, certo? Então, o fato dessa soma algébrica das variações de potenciais encontradas serem igual a zero é devido à questão da conservação de energia. Então, se vocês relembrarem, a queda de potencial ela está relacionada com a energia e a carga de um determinado componente. Então, a queda de potencial estabelece justamente essa energia necessária para deslocar uma determinada quantidade de carga. Então, no final, o que a gente tem é que o somatório de todas essas energias no nosso circuito ele tem que ser igual a zero. Então, por isso que a gente tem a chamada lei de Kirchhoff das tensões. Então, se vocês observarem, para resolver esse primeiro circuito, então a gente fez análise de uma malha fechada no nosso circuito. Então, a primeira coisa que vocês têm que realizar quando vocês forem aplicar a lei de Kirchhoff das tensões é garantir um sentido para sua malha. Então, nesse caso, a gente optou pelo sentido horário. Então, a gente vai percorrer os nossos componentes neste sentido, certo? Então, à medida que a gente vai passando pelos nossos componentes, a gente vai adotando um sinal positivo ou negativo a depender do sentido que você percorre a sua malha. Se a sua queda de tensão ela for no mesmo sentido do seu sentido da malha, então ela vai ser positivo. Se ela for contrária, ela vai ser negativo, certo? Então, nesse caso, eu estou percorrendo no sentido horário. Então, quando eu percorro essa fonte de tensão, eu acabo somando, porque ela está no mesmo sentido da minha fonte. E como uma regra básica, pessoal, a gente tem que todos os resistores, a queda de tensão dele, o sentido dela vai ser oposto ao da circulação de corrente. Então, se vocês observarem, a nossa corrente ela flui no nosso resistor nesse sentido. Então, ela sai aqui deste ponto e vai para este ponto. Então, neste caso, a nossa queda de tensão ela vai ser justamente um sinal oposto. Então, ela vai estar se opondo aqui ao sentido da corrente. Então, todo componente passivo você vai
vai observar esse fenômeno, em que a tensão ela vai ter um sentido contrário da corrente, ok? Então, nossa malha, a gente está percorrendo ela no sentido horário. Quando eu passar por esse resistor, eu vou estar saindo do terminal positivo da tensão dele para o negativo. Então, na nossa regra das malhas, ele vai entrar com sinal negativo. Então, essa observação vai ser válida para todos os outros componentes, R2 e R3. Então, o que a gente vai ter é um sinal positivo para a nossa fonte de tensão, uma vez que a gente está percorrendo ela no mesmo sentido da direção da queda de potencial, e negativo para a queda de potencial nos resistores, ok? Então, no final, esse somatório de queda de tensões vai ser igual a zero. No nosso circuito, com todos os componentes em séries, o que a gente tem em comum, então, vai ser a corrente que percorre todos esses componentes. Então, se vocês lembrarem da lei de Ohm, a queda de potencial em um resistor é igual ao produto da resistência pela corrente. Então, por isso todos esses componentes estão multiplicados, resistência por corrente. O que tem em comum, então, vai ser a corrente I, que é a mesma para todos. Então, a gente consegue isolar ela e obter essa expressão apresentada aí no slide para vocês. Então, a corrente que percorre esse circuito é igual o módulo da queda de tensão da sua fonte de tensão dividido pela somatório das resistências. Um fato interessante, pessoal, é que todo circuito a gente pode representar ele por um circuito equivalente. Então, nesse caso, a gente quer analisar qual resistência a gente pode adicionar no nosso circuito, uma resistência REQ, que ela vai produzir a mesma corrente de circulação em meu circuito. Então, nesse caso, a gente mantém a nossa fonte de tensão e a gente vai analisar uma resistência que vai produzir a nossa mesma circulação de corrente. Então, se vocês observarem por essa equação aqui anterior, a gente tem que a expressão da corrente do nosso circuito é a tensão dividida pelo somatório das resistências. Então, como eu quero encontrar a resistência equivalente, eu posso aqui aplicar a lei de Ohm. Então, a queda de tensão nesse resistor, que é igual ao valor de epsilon aqui, ele tem que ser igual a REQ vezes I, certo? Então, se eu isolar o meu REQ e substituir nessa equação, eu vou ter que o meu REQ vai ser justamente esse somatório de R1 mais R2 e mais R3. Então, todo circuito em série, a gente vai ver nos próximos slides também, ele pode ser simplificado em termos de uma resistência equivalente que vai produzir as mesmas características de corrente. A segunda lei fundamental que vocês vão utilizar para análise de circuitos vai ser a lei de Kirchhoff das correntes ou dos nós. Então, ela vai ter uma regra básica, assim como a gente tem a regra das malhas, a gente tem a regra dos nós. Então, ele estabelece que a soma das correntes que entram em um só nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, esse princípio, ele advém do princípio de conservação da carga. Então, na natureza, nada vai ser destruído ou gerado, certo? Então, o somatório das correntes que entram em um nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Ou seja, traduzindo, eu estou estabelecendo que o somatório das cargas que entram, porque a corrente, se vocês lembrarem da definição, é a variação de carga em um determinado intervalo de tempo. Então, é a variação da carga que eu estou entregando ao meu circuito pela minha fonte de tensão, por exemplo, tem que ser igual ao somatório das correntes absorvidas pelas resistências, ok? Então, a gente tem que essa corrente ela vai ser absorvida e dissipada na forma de calor nos resistores. Então, a nossa fonte de tensão, como é o caso desse primeiro exemplo aí de circuito, na primeira figura, a gente tem que essa fonte de tensão, ela entrega uma corrente para o meu circuito, então ela realiza o trabalho, ela está entregando energia para o meu circuito e as resistências estão absorvendo, ok? Então, a regra dos nós, é importante vocês lembrarem disso, ela parte do princípio da conservação da carga, ok? Então, pela regra dos nós, eu tenho que a corrente que está entrando em determinado nó do meu circuito é igual ao somatório das que saem, certo? Eu também posso ter mais correntes sendo injetadas no meu circuito, basta eu adicionar mais fontes de tensão ou fonte de corrente. Pessoal, uma definição interessante é a definição de nó. Então, nó do meu circuito é um ponto em que
a gente tem vários componentes elétricos interconectados e eles compartilham o mesmo ponto de potencial. Então, se vocês observarem nessa figura, todos estão conectados no terminal superior e, consequentemente, todos vão ter a mesma diferença de potencial. Então, essa associação que está apresentada aí na figura é denominada associação em paralelo. Ok? Então, neste caso, os nossos resistores vão estar sendo submetidos à mesma queda de tensão, essa queda de tensão epsilon, e a gente vai ter diferentes correntes percorrendo esse componente, uma vez que a resistência também é diferente. Então, na associação em paralelo, a única variável que a gente tem igual em todos os componentes é a variável de tensão. As demais, que são as de corrente, são diferentes para cada componente. Ok? Então, a nossa corrente I sendo entregue pela fonte de tensão, ela é igual ao somatório das correntes absorvidas, as correntes que percorrem os resistores, I1, I2 e I3. Então, pela lei de Ohm, eu consigo encontrar a expressão da minha corrente em função da queda de tensão e da resistência, ok? A queda de tensão é a mesma para todos, eu consigo isolar na minha equação. Então, pessoal, de uma forma análoga, eu também consigo encontrar um circuito equivalente em que eu substituo todas as minhas resistências por uma resistência equivalente, ok? Então, a gente tem um circuito em série com uma única fonte de tensão e uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, então, da mesma forma, se a gente for aplicar uma lei de Ohm, em que a gente tem que a queda de tensão epsilon tem que ser igual a resistência equivalente vezes I, e substituir nessa primeira equação, a gente vai observar que 1 sobre a resistência equivalente desse meu circuito é igual ao somatório de 1 sobre cada resistência do nosso circuito, ok? Então, esse seria a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Por fim, pessoal, para resumir, então a gente consegue fazer associação de resistores para simplificar a resolução de um circuito. Por exemplo, então aqui a gente tem a demonstração no slide sobre como a gente encontra a resistência equivalente de um circuito em série, depois a gente vai ver um em paralelo. Então, se a gente relembrar com a associação em série, o que a gente tem em comum em todos os componentes vai ser a corrente, ok? E o que a gente vai observar que a resistência equivalente, a gente já viu essa demonstração, ela vai ser dada pelo somatório dos componentes de resistência. E de uma forma análoga, a resistência equivalente então para um circuito genérico em que a gente tem N componentes, ela pode ser dada pelo somatório desse N componentes. Para associação em paralelo, então a ideia é análoga, só que nessa associação a gente viu que a queda de tensão ela é dada de forma igual para todos os componentes. Então a gente tem a mesma queda de tensão no resistor R1 e R2, e a gente viu que o inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos da resistência, ok? Então, para encontrar essa resistência equivalente de um circuito com N resistência, a gente tem que 1 sobre a resistência equivalente é igual ao somatório de 1 sobre cada resistência do meu circuito. Pessoal, então para finalizar essa primeira parte da nossa aula 2, eu vou só frisar aqui dois conceitos muito importantes na resolução de circuitos elétricos, que é o conceito de curto-circuito e circuito aberto. Então, esses dois termos vocês vão escutar bastante durante a graduação de vocês. E o primeiro termo, então, ele se refere a quando a gente tem a presença de uma resistência quase zero conectando dois terminais de um meu circuito. Beleza? Então, nesse caso, se a nossa resistência ela for igual a zero, a gente tem, pela lei de Ohm, V igual a RI, que a nossa circulação de corrente, ela também não vai ter nenhuma oposição devido à resistência. Então, nesse caso, a queda de tensão vai ser igual a zero. Então, a gente pode simplificar um curto-circuito, por exemplo, por um fio. A gente conecta dois terminais do meu circuito com um fio que a gente considera que tem uma resistência aproximadamente de zero, beleza? Então, é comum vocês verem essa forma de apresentar um circuito
nesse caso aqui ele está um retângulo, né? É o que a gente denomina de caixa preta. Então, dentro dessa caixa preta, apesar dela não ser preta aí na figura, né? A gente tem diversos componentes que estão interconectados. Então, muitas das vezes a gente está interessado apenas na saída do meu circuito, que, por exemplo, seria esses dois terminais. Então, em uma determinada parte do meu circuito, se eu conectar dois terminais com diferença de potenciais distintas, a gente tem que a gente produzir um curto-circuito naquele circuito, beleza? E o segundo seria um caso oposto em que a gente conecta uma resistência muito alta no nosso circuito, ou a gente deixa ele sem conectar. Então, se eu não conecto os terminais do meu circuito, a gente tem que a corrente que vai circular é igual a zero. Ou de forma análoga, se a minha resistência for aproximadamente infinita, a resistência aí muito alta, a gente também vai ter a oposição da circulação de corrente. Então, essa corrente ela vai ser aproximadamente zero. Então, se vocês relembrarem, a resistência é uma propriedade de justamente se opor ao fluxo de corrente no nosso circuito elétrico. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula 2. Na próxima parte, a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios de circuitos elétricos utilizando esses métodos de análise de circuito.